Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor, pela vida deste homem, pela vida da sua esposa, pela vida deste casal. Louvamos o Senhor porque, ó Deus, tem sido um tempo de muito crescimento, tem sido um tempo de muita graça, tem sido um tempo de muita alegria. Podemos, ó Deus, compartilhar com este homem, ouvindo, Senhor, a sua palavra, e nós te louvamos por ele, pela sua família, pela sua casa, pela sua comunidade. E Deus, e nós o entregamos nas tuas mãos para este segundo culto, que o Senhor venha renovando as suas forças, Senhor, as suas forças físicas. O Senhor venha renovando as suas forças para que ele possa conduzir este culto na palavra, Deus, de uma maneira profunda, como o Senhor já tem determinado no seu coração e no coração dele. Pai, muito obrigado por ele ter aceito o nosso convite, com tanta simplicidade, com tanta tranquilidade, Senhor. Este casal veio nos atender e nós realmente estamos sendo extremamente agraciados pelo Senhor. Muito obrigado por eles. Nós os abençoamos toda a sua comunidade, toda a sua família, no poderoso nome de Jesus. E se você, querido, concorda comigo, diga um amém, bem forte. Amém. Amém. Pode sentar, querido. Apóstolo Edson. A paz do Senhor, amados. É bom estar com vocês. E como é o último culto, né? Na celebração esse final de semana, pelo menos, amanhã a gente está voltando para Bauru. Quero deixar aqui o abraço, né, da Igreja Apostólica Bereana. E como eu disse no primeira ministração, no sábado, né, agradecer ao pastor Valteci pela coragem de nos ceder o púlpito, né, de nos dar esse privilégio de ministrar a essa casa, a essa família que o Senhor tem colocado nas mãos dele. E para mim é uma honra estar com vocês, é alegria partilhar desses 17 anos e esse momento tão especial da igreja, né? Então, tão brilhante, né? Eu já falei aqui nos outros cultos e falo outra vez, né? Fiquei empolgado com o que eu vi. É muita vida, muito brilho, né? Muita alegria para acordar isso aí, né? Então, e realmente é empolgante aquilo que a gente viu, porque isso é resultado do que a igreja é, né? A gente sabe, a gente percebe, sente que não é apenas uma apresentação, mas é o resultado da vida que a igreja tem, porque essa é a igreja vida, né? Glória a Deus por isso. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em João capítulo 4. Para aqueles que não estiveram no outro culto, né? Minha esposa Gisele, e ela veio comigo e é bênção para mim. Ela está junto e tem sido uma parceira de evangelismo, de pastoreio da igreja, né? De trabalho do Senhor lá em Bauru. Deus tem dado a ela um ministério profético e também um ministério para a cidade, né? Deus tem usado ela para reunir pastores, igrejas, para orar por avivamento pela cidade, pela nossa nação. Então, eu que fico feliz com a presença dela. João capítulo 4. Quando Jesus encontra uma certa resistência ou perigos no seu caminhar, na forma como ele desenvolve o seu ministério e a multidão não entende, os religiosos o perseguem. Logo no início do capítulo 4, o texto diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta.
Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar água e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido, e isso disseste com verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Nesse ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Amém. Essa é uma história marcante, especial, mas revolucionária pelo seu contexto. Porque nós sabemos que Jesus, ele se encontra com uma mulher de forma pública, ela era samaritana, ele judeu, ele puxa conversa com ela é uma mulher de má fama, e ali estava o quadro que poderia ter criado toda uma celeuma, um conflito e problemas seríssimos naquele acontecimento. Mas o que estava acontecendo ali, embora tivesse essas características peculiares, isso trazia consigo também alguns pontos singulares do agir de Deus. Porque o texto nos diz aqui que Jesus, vendo que os fariseus estavam atentos ao que ele estava fazendo e possivelmente se aprontando, se preparando para criar mais ciladas por causa do fato de os discípulos de Jesus batizarem, Jesus decide ir para Galileia. E o verso de número 4 diz: era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Quando eu peguei esse texto para ler um tempo atrás, estava meditando nele, eu fiz aquilo que para mim é a prática natural da devocional, fazer perguntas para o texto. Aliás, eu falo isso muito lá na igreja. Se você quer aprender, se você quer crescer, se você quer fazer uma boa devocional, aprenda a fazer perguntas simples para o texto. E eu li: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. E eu fiz a pergunta: mas por que era necessário? Por que Jesus não fez o caminho que todo judeu fazia? Por que ele não cortou o caminho, ou fez o caminho mais longo, melhor dizendo,
de tal forma que ele não passaria pelo território samaritano, já que judeus e samaritanos não se davam. Isso era uma história longa. Durante muito tempo, eles tinham uma inimizade por várias circunstâncias. E agora, Jesus, de repente, ele percebe, ele sente que ele deve passar por Samaria. E a questão é, por quê? E quando eu estava perguntando isso para o texto, ao meu coração veio algo que para mim era simples. João 5,19. O próprio Jesus declara: o filho não pode fazer nada de si mesmo. Ele só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho faz. Uau, então quando eu olhei para esse texto e vi aquela mulher lá, Jesus indo na direção daquele lugar onde estava a mulher, e eu me perguntei, eu poderia no primeiro momento pensar simplesmente, ele está indo porque tem uma mulher que precisa, ele está indo porque há alguém no caminho. Mas naquele momento o que Deus estava me mostrando era que Jesus tinha que passar por Samaria, ele tinha que passar por aquele poço, porque o Pai estava indo para lá. A motivação de Jesus nunca foi circunstancial, nunca foi por um programa, nunca foi porque simplesmente aquilo era o normal. Jesus se guiava por aquilo que ele via o Pai fazer. E então ele tomava as suas decisões naquilo que era a revelação de Deus, o que ele percebia que era a vontade de Deus. Aquilo que Deus estava fazendo, ele se unia ao Pai para fazer junto com o Pai. Então, se Jesus disse, o texto diz aqui, que Jesus considerou necessário atravessar a província de Samaria, é porque Jesus, naquele momento, percebeu que o Pai estava indo para lá. Agora, por que Deus estava indo para lá? Então Jesus vai. Ele quer saber o que Deus quer fazer. Ele quer fazer o que o Pai está fazendo. Ele quer se unir a Deus naquilo que estava acontecendo. E ele vai na direção de Samaria. E o texto diz que chega um determinado momento, ele e certamente os discípulos estão cansados. E ele então se assenta junto ao poço de Jacó, naquela cidade pequena de Sicar. E ali naquele momento os discípulos saem, vão buscar o que comer, Jesus fica sozinho e então chega uma mulher. E essa mulher é uma samaritana. Como eu disse, Jesus quebra o protocolo. Jesus não segue o politicamente correto. Querido, se você quer fazer diferença na vida dos seus amigos, lembre-se de uma coisa: politicamente correto não faz parte do projeto de Deus. O que faz parte do projeto de Deus é viver a verdade, é viver a palavra. Ainda que isso quebre o protocolo da sociedade, ainda que isso vá de encontro àquilo que são as convenções sociais, porque nos importa viver aquilo que Deus quer, porque nós nos unimos ao que Ele está fazendo. Amém? Esse é o desafio que nós temos. Por isso, naquele momento, Jesus não se importa com o que vão falar. Se de repente pessoas vão olhar e vão começar a criticá-lo porque ele está falando com uma mulher que já tinha sido casada com 5 homens, que agora estava juntada com outro ou era amante de um outro e que ela não tinha uma boa reputação no meio da sociedade, e ele, Jesus, chama essa mulher para uma conversa no meio da rua. Jesus não está preocupado com o que vão falar, ele está olhando para a mulher. Ele está olhando para o que Deus está fazendo. Ele quer fazer o que Deus está fazendo. E então naquele momento eles começam um diálogo. E eu vejo assim interessante, porque Jesus, ele joga iscas, não é? Ele olha para a mulher, ela vem pegar água e ele pede água. Ele começa a conversar sobre água, ele começa a falar sobre o assunto que era o interesse daquela mulher, porque ele queria chamar a atenção daquela mulher. E é isso, amados, que a gente precisa aprender. Quando nós começamos a andar prestando atenção em Deus e não nas circunstâncias, nós começamos a perceber quando Deus está agindo na vida de pessoas. Quando a sarça está ardendo para alguém. Quando Deus está tocando o coração de pessoas. Quando nós andamos com Deus, atentos ao que Deus está fazendo, nós nos tornamos canais de Deus para transformação de vidas.
Por isso, quando Jesus está ali, ele está atento, e aquela mulher está lá, e naquele momento, ele traz a mulher para o diálogo, e ele aprofunda a conversa. O verso de número 7, se você fechou sua Bíblia, abra outra vez, mantenha aí no capítulo 4 de João, porque a gente vai olhar algumas coisas do acontecimento que lemos. E o verso 7, então ele diz: veio a mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. E os discípulos não estavam ali, ele estava sozinho. E então a mulher, ela se assusta com aquilo. Verso 9: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E Jesus então aprofunda o assunto. Ele vai mais fundo naquele momento. Ele diz: se você conhecesse o dom de Deus, se você conhecesse aquele que te pede dar-me de beber, você lhe pediria e ele te daria água viva. Pronto, Jesus fez uma transição de um assunto corriqueiro, beber a água, para um assunto espiritual. Isso é estratégia de evangelismo. Isso é estratégia de tocar pessoas, de estar atento às necessidades daqueles que estão junto de você. Quando Jesus chama os 70 e envia os 70, Lucas capítulo 10, Jesus diz assim: olha, vocês vão adiante de mim, e vocês vão entrar nas cidades, vocês vão entrar nas casas, mas quando vocês entrarem lá, a primeira coisa que vocês vão fazer é: paz seja nessa casa. Se houver alguém que seja de paz ali, a paz que está sobre vocês vai alcançar aquela pessoa. E depois vocês entrem e comam o que eles tiverem sobre a mesa. E estejam com eles em comunhão. E então, curem os enfermos daquela casa. E depois, proclamem: é chegado o reino de Deus. O que Jesus estava falando? Se aproxime das pessoas. Abençoe com paz. Observe as necessidades das pessoas à sua volta. E quando você perceber, Deus vai estar usando você para curar os enfermos, tocar os cativos, libertar aqueles que estão aprisionados, trazer à vida com Deus aqueles que estavam mortos. Amém. Jesus está fazendo isso com essa mulher. E o texto diz que então ele aprofunda, e ela fala sobre o poço outra vez, ela não entende o que Jesus está falando. O verso de número 13, ele volta a dizer: quem beber dessa água, desse poço, vai voltar a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aquela mulher, ela estava sedenta. E Jesus aproveita o momento para mostrar para ela que há algo a mais. Que tudo aquilo que ela estava experimentando e tudo aquilo que ela tinha acesso naquele momento, era como nada perto daquilo que ele podia oferecer. Então o texto diz que eles travam essa conversa, e aí chega o momento crucial. Verso de número 16. Jesus diz para ela: vai, chama o teu marido e vem cá. Ela se interessou pela água viva. Ela tinha curiosidade agora, ela queria saber sobre essa água viva, e Jesus então diz: olha, traz o seu marido. E ela volta-se para Jesus e diz: eu não tenho marido. E Jesus diz: você disse bem, porque você já teve 5 maridos, e aquele que está com você agora não é o seu marido. E ela se assusta com isso, é uma palavra de conhecimento. Jesus olha para o coração daquela mulher, e o Senhor traz a revelação do que estava acontecendo com ela. E quando ele dá essa palavra de conhecimento para ela, o seu coração se quebranta. Ela se volta para ele e diz assim: Senhor, vejo que és profeta. Vejo que és profeta. E amado, me chama a atenção o que acontece na reação dessa mulher. Porque veja, ela era alguém que tinha uma vida, uma expressão nossa lá, uma vida torta. Entende o que é isso? Cheio de problemas. Ela não conseguiu sustentar 5 casamentos.
Ela teve fracassos na vida pessoal, emocional, sentimental. Os seus relacionamentos trouxeram profundas feridas para sua alma. Não queremos avaliar aqui se ela causou, se ela foi a vítima da história, mas o fato é que, com certeza, depois de 5 casamentos, essa mulher tinha uma alma profundamente ferida. E talvez exatamente por causa das suas carências, exatamente por causa das lutas e crises emocionais com as quais ela tinha que lidar constantemente, acabou se envolvendo talvez com um homem casado, não podia se casar com ele. Talvez tenha se envolvido com um homem que não queria nada com ela, senão aproveitar-se da sua carência. Mas era essa mulher ferida, essa mulher mal vista na sociedade, uma mulher que dentro do contexto da sociedade judaica deveria ter sido apedrejada. Essa mulher que está ali com Jesus, e de repente o seu coração começa a se abrir, porque ela percebe que há diante dela alguém especial, é um profeta de Deus. E veja, a concepção de profeta para eles era algo muito mais do que simplesmente alguém chegar e falar, eis que eu te digo, ou o Senhor está falando, ou trouxe Deus me deu uma palavra, um sonho. É muito mais do que isso, porque a palavra profética, ou o ministério do profeta, trazia consigo uma revelação de Deus, a autoridade do céu, alguém que podia falar em nome do Senhor, corrigir em nome do Senhor, falar à nação. Então, quando ela fala, veja o que é esse profeta, ela não está falando apenas, olha, você trouxe uma revelação, mas eu vejo em você uma autoridade, eu vejo em você algo especial, a autoridade do céu na sua vida. O coração da mulher se abre. E, amado, o que me surpreende é que naquele momento, essa mulher, ela não está preocupada agora em chegar para esse grande profeta que está diante dela e dizer, olha, eu preciso de um casamento real. Ela não chega para esse grande profeta para dizer, olha, eu preciso curar as feridas da minha alma. Ela não chega para ele para dizer, olha, eu estou com problemas na minha casa, eu preciso que você faça alguma coisa, vem e ora na minha casa para que a minha casa seja abençoada, para que eu não tenha mais problemas de relacionamento. Embora ela fosse uma mulher profundamente ferida, naquele momento, o que ela pediu não foi uma solução de problemas. Ela perguntou, como se adora? Como eu posso adorar? Sabe, querido, isso é surpreendente, porque hoje, nas nossas circunstâncias, no mundo que a gente está vivendo, do jeito que as coisas estão, o comum é que quando a gente se depara com o momento da manifestação de Deus, nós pensamos nos nossos problemas, queremos solução para eles rapidamente, que Deus venha nos toque, que alguém ponha as mãos sobre a nossa cabeça e os problemas vão embora. Mas naquele momento, aquela mulher não está preocupada com isso. A sua maior preocupação não é solucionar os seus problemas emocionais e familiares. A maior preocupação dessa mulher é aprender a adorar. É por isso que agora eu volto lá no início, quando diz o verso 4, era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. O pai estava indo para lá, mas por que é que Deus estava sendo atraído até Samaria? Porque havia uma mulher cujo coração queria adorar de verdade. Havia ali alguém que desejava andar com Deus. Havia ali alguém que, embora tivesse a vida arrebentada pelas experiências ruins, era alguém que tinha um coração voltado para Deus, queria saber como adorar. Ao invés de pedir bênção, perguntou, olha, dizem que é aqui que se adora nesse monte, outros dizem que é em Jerusalém. Eu quero saber onde se adora de verdade, eu quero adorar. Esse é o diferencial daquela mulher. Isso atraiu Deus. Isso atraiu Deus. O que atrai Deus é o coração. O que atrai a presença é o coração. Você pode repetir isso para quem está do seu lado? O que atrai Deus é o coração.
É o desejo pela presença que faz com que Deus, o Pai, esteja indo até lá. E eu fico imaginando, e aí a gente tem que usar um pouquinho a imaginação, né? Eu fico imaginando o Filho, Jesus. Ele está ali com seus discípulos, e ele sabe que os fariseus estão preparando mais armadilhas, mais pegadinhas. Ele está preocupado com a situação, mas ao mesmo tempo, ele percebe: espera aí, o Pai está indo para lá. E aí eu penso, né, usando a imaginação, naquele momento o filho pergunta: pai, para onde o senhor está indo? E o pai responde para ele: há em Samaria um coração que me deseja muito, eu vou para lá. Há um coração que me deseja muito, e eu vou para lá. A palavra de Jesus, quando ele fala com aquela mulher sobre os 5 maridos, ou os 6 homens da sua vida, não foi uma palavra de condenação. Jesus não apontou o dedo para ela, para dizer: você não serve. Jesus chamou aquela mulher para conhecer o Pai. Porque Jesus sabia que se ela conhecesse o Pai, toda aquela ferida seria curada. Toda aquela disfunção de relacionamentos, tudo seria consertado. Toda aquela desordem na sua vida emocional seria organizada agora, e ela teria uma vida em ordem. Deus poderia tocar na vida dela. O que atraiu Deus ali foi o coração daquela mulher. O texto diz que aquela mulher, impressionada com a palavra de Jesus, reconhecendo que ele é profeta, então o diálogo entre eles se estabelece num novo nível. A partir do verso 21, se você olhar aí na sua Bíblia, o verso 21, disse Jesus para ela: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Agora preste atenção no que Jesus fala no verso 23. Mas a hora vem, e já chegou. Uau! Jesus está olhando para essa mulher. E ele olha para essa mulher quebrada, cujo coração tem sede de Deus. E ele diz: mulher, a hora vem e já chegou. Jesus não está falando de algo profético para o futuro simplesmente. Jesus está falando da mulher naquele momento. E ele diz para ela: a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. De quem ele está falando? Ele está falando dessa mulher. Ele está falando dela, ele está dizendo: agora chegou o momento, é agora, é com esse espírito que o Pai conta. O que o Pai deseja é que pessoas com esse coração, com esse mesmo espírito que você tem, o busquem e o adorem, porque essa adoração é em espírito e em verdade. Tudo começa no coração. Amém? Diz para quem está do seu lado: tudo começa no coração. Eu já ouvi muitas pessoas falando: eu preciso consertar um monte de coisa na minha vida, depois eu vou buscar Deus. Eu acho que foi só eu que ouvi isso, né? Vou consertar coisas, depois eu busco Deus. Tudo começa no coração. Primeiro eu abro o coração. Primeiro eu entrego tudo para Ele. Primeiro eu decido andar com Ele. Primeiro eu decido que Ele é o primeiro na minha vida. Depois Ele transforma tudo. Depois Ele muda a minha vida. Depois Ele muda a minha história. O texto diz aqui que Jesus, a mulher chega para Ele, verso 25. Eu sei que há um Messias que há de vir, chamado Cristo. E quando Ele vier, vos anunciará todas as coisas. E Jesus diz: eu sou
eu que falo contigo. Jesus se apresenta para ela como uma resposta. E aí é que ela começa a compreender. Aí começa a transformação do encontro. Até aqui, um coração que tem fome, que tem sede. A partir de agora, uma vida que começa a ser transformada. Porque se nós olharmos para o texto, o que começa a acontecer na vida dessa mulher é uma transformação rápida, acelerada, por causa de um encontro com Jesus, porque ela tinha um coração aberto para isso. O texto nos diz que quando Jesus se revela para ela, os discípulos chegam, verso 27, e o que diz o texto é que a mulher larga tudo, ela deixa tudo e vai para a cidade. E o texto diz aqui, verso de número 28, quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, que homens? Os mesmos homens que a feriram. Os mesmos homens com quem ela andou. E ela volta agora aos homens da cidade dela. E ela diz, eu encontrei alguém. Eu encontrei alguém. Sabe, queridos, eu só entendo essa reação dos homens da cidade a partir de um prisma. Havia um brilho diferente no rosto dessa mulher. O encontro que ela teve com Jesus gerou nela um brilho diferente. E quando aqueles homens olharam para ela, eles disseram, eu preciso ver o que é isso. Eu preciso saber o que é isso. Algo mudou. Eu conheço essa mulher. Há algo diferente nela, há algo novo nela, eu preciso descobrir o que está acontecendo. E o texto diz que eles saem da cidade e vão até o poço para ver quem é esse com quem ela se encontrou. Porque, amada, é isso que acontece. A palavra de Deus diz que Moisés, depois que ele subiu o monte, esteve na presença do Senhor, ele desce e o seu rosto tinha o quê? Brilhava. Porque a presença do Senhor traz brilho aos nossos olhos, traz brilho à nossa face. As pessoas olham para nós e elas sabem que há algo diferente na nossa vida. E aquilo que nós temos de diferente não é o que nós proclamamos. É por isso que Jesus falou aos 70, vocês vão entrar, vão abençoar, vão curar, vão olhar as necessidades. A última coisa que você vai falar é proclamar. A última coisa que você vai fazer é falar. Porque quando você entrar na casa, a bênção vai entrar junto com você. Quando você estiver em comunhão com as pessoas, elas perceberão que há algo de Deus em você. O que acontece com aquela mulher é isso. Eles olham para ela, eles sabem, tem algo diferente. Há algo diferente nessa mulher. E eu quero saber o que ela tem. E o texto diz que eles saem da cidade. Verso de número 30. Eles saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. O que acontece com essa mulher? A vida dela muda. Porque quando ela descobre Jesus, a presença de Jesus enchendo o seu coração, muda a sua vida. Muda os seus propósitos. Muda os seus relacionamentos. Porque observe que aqueles homens da cidade, que com certeza olhavam para ela de forma diferente, eles agora têm um olhar mudado, já não a veem da mesma forma, porque quando Jesus entra na nossa vida, e quando a presença de Deus começa a encher o nosso coração, os nossos relacionamentos começam a ser afetados. As pessoas com quem nós andamos, até mesmo aquelas que não nos entendem, até mesmo aquelas que são contra nós, começam a olhar para nós e perceber, há algo diferente. Há algo diferente. E querem saber o que eu e você temos.
Aquela mulher tinha um brilho especial agora. E os homens vêm por causa disso. E o texto nos diz, a partir do verso 39, esse eu não li, eu quero que você acompanhe aí. A partir do verso 39, algo que começa a acontecer. O verso 39 diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Querido, você está em célula. Você quer ganhar pessoas para Jesus. Encha-se da presença. Essa mulher não fez esforço. O que fez a diferença foi a presença. O que fez a diferença na vida dela é que o coração dela aberto foi cheio de Jesus. E por causa disso, muitos creram em Jesus. O texto diz aqui: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, porque ela anunciou: ele me disse tudo quanto tenho feito. E eu acho interessante isso, porque a mulher não conhecia muita coisa. Você percebe isso no texto? A mulher não sabe muito sobre Jesus. Aliás, ela não sabe nada. Ela ainda está se questionando sobre ele, mas aquilo que ela tinha era suficiente. Não espere ter muito, querido. O que Deus já tem te dado é suficiente para tocar pessoas. Amém. É suficiente. A única coisa que você precisa fazer é continuar buscando. É não parar de buscar. Porque se com o pouco Deus já pode te usar, imagina você transbordando da presença. Muito mais, muito mais. Mas o texto diz aqui, verso 40, vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Deixa eu chamar a atenção para um fato aqui que é sobrenatural. Judeus e samaritanos não se davam. Desde lá atrás, quando o reino foi dividido norte e sul, depois quando a parte norte, chamada Israel, foi destruído praticamente pelos assírios, outros povos foram trazidos para habitar aquela terra, os habitantes dali foram espalhados pelas nações, enfim, desde aquela época, um processo de profanação do templo feito por alguns samaritanos. Tudo isso criou uma inimizade muito grande entre judeus e samaritanos, e o judeu considerava o samaritano imundo. Agora o texto diz aqui, que depois que aquela mulher teve aquele encontro com Jesus, e aqueles homens vieram, eles pediram a Jesus, e Jesus ficou 2 dias com eles. João capítulo 1 diz: veio para o que era céu. Amém? O propósito inicial de Jesus eram os judeus. Jesus veio para os judeus. Depois os discípulos iriam aos gentios. Por isso, quando aquela mulher cirofenícia vem falar com Jesus, ele, já deixa a lição clara ali, que não pode dar dos filhos aos cachorrinhos, Então, Jesus está sempre mostrando claro: olha, eu vim para os judeus e é ali que tem que começar. Por isso ele fala: a salvação vem dos judeus. E aí o que acontece é que Jesus decide ficar ali em Samaria. Não era o tempo ainda. Não era o tempo de pregação para samaritano. Não era tempo ainda de samaritano ouvir a mensagem da salvação de Jesus. Isso só viria lá na frente. No entanto, o tempo foi antecipado. Acho que eu vou repetir. Não era o tempo de o evangelho chegar aos samaritanos. Mas Jesus vai aos samaritanos. Prega aos samaritanos. Não só a mulher, mas aos samaritanos. De tal forma que logo em seguida eles dizem para a mulher: já não é mais pelo que você me falou, mas é porque nós estamos ouvindo e vendo.
Sabe o que isso quer dizer? Que um coração sedento de Deus antecipa as manifestações de Deus. Um coração que ama o Senhor, que tem sede pela presença, antecipa os feitos do Senhor. Aquele povo ainda ia demorar um tempo para receber aquela mensagem, mas porque havia alguém sedento pela presença, Deus olhou com misericórdia e foi ao encontro deles. Por isso, quando o texto diz que era necessário Jesus passar por Samaria, não era apenas por causa da mulher que tinha um coração, ela atraía a presença de Deus, mas é porque, por causa da mulher, o tempo seria antecipado. Sabe, querido, deixa eu falar uma coisa. Talvez você olhe para a sua vida, para coisas que já passaram, oportunidades perdidas. Eu quero dizer para você, não é tarde. Não é tarde. A presença, a busca pela presença, faz Deus mover o tempo. Aquilo que era para ser amanhã, vem hoje. E aquilo que foi perdido é recuperado. Por isso, ainda que você olhe para algum momento da sua vida e você perceba, eu perdi o tempo, eu perdi a oportunidade. Ah, se eu tivesse feito desse jeito. Ah, se eu tivesse feito daquele jeito. Eu quero dizer que a busca pela presença faz o tempo mudar. Deus é Senhor do tempo. Deus não está limitado ao tempo, Ele está fora do tempo. E porque Ele está fora do tempo, Ele entra no tempo para mover o tempo a nosso favor. E é isso que Deus quer fazer. Há coisas, pastor, que Deus tem preparado para essa casa, para essa cidade. Foi falado e confirmado hoje, né? Palavra que vocês receberam. E uma das coisas que Deus tem colocado no meu coração é que essa busca pela presença vai antecipar os feitos de Deus. As promessas que Deus já tem feito para vocês vai antecipar isso. Porque é o que Deus deseja fazer. Deus não quer ficar preso no tempo. Deus não quer ficar preso no tempo. Ele não é prisioneiro do tempo. Deus move o tempo para que os seus propósitos eternos se cumpram. E quando eu e você nos colocamos em alinhamento com Ele, como Jesus se colocou naquele evento, Deus então intervém no tempo. E o que acontece aqui é exatamente isso. Eles vêm, pedem, Jesus fica ali 2 dias e muitos outros, não apenas aqueles primeiros, mas muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E eles diziam à mulher: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Sabe, querido, isso é mais que religião. Eu costumo definir religião como fazer coisas para Deus sem Deus. Quando a gente se aventura a fazer coisas espirituais, entre aspas, queremos fazer coisas que queremos de alguma forma tocar, agradar Deus, mas não chamamos Deus para isso. Porque na verdade a religião é a iniciativa do homem. Religião nada mais é do que nós tomando a iniciativa. Cristianismo, que não é religião, é Deus tomando a iniciativa e nós nos unindo a Ele. Por isso que a gente vê aqui o desafio dessa palavra é mais do que religião. Essa busca pela presença é mais do que simplesmente as nossas reuniões, os nossos encontros, os nossos programas. É um estilo de vida.
é o andar com Deus todos os dias. Eu li certa vez uma história, talvez seu pastor já tenha mencionado aqui sobre algumas breves histórias que eu quero contar, mas li a história de um homem, um advogado americano, um homem que tinha uma sede de Deus, e ele começou a buscar a presença, até que um dia ele, desesperado por essa sede, por essa fome de Deus, ele se embrenha por uma mata e vai buscar ao Senhor. E depois de um tempo de busca, o Espírito Santo vem e pega firme aí naquele momento, transforma o coração daquele homem. Ele é incendiado de tal forma que ele leva sozinho mais de 500.000 pessoas para Jesus. Mas um evento na vida de Finney me chamou a atenção quando eu li a primeira vez. Quando ele foi chamado a orar numa fábrica, alguma coisa assim, e ele passa por uma sala onde tinha várias pessoas trabalhando, uma ou duas mulheres ali olham para ele e por causa do seu jeito riem, fazem gracinhas, fazem deboche, e ele para na porta daquele ambiente e apenas olha para elas. E enquanto ele fica parado, apenas olhando, o quebrantamento vem no coração delas. E não apenas elas se dobram, chorando, confessando o pecado, mas toda aquela sala, depois toda a fábrica, buscando ao Senhor. Eu não sei se você já leu a história de um homem, um chinês, chamado Watchman. Tem muitos livros, mas a história pessoal dele é muito chocante, porque por causa do Evangelho, e num tempo de perseguição na China, ele foi levado para a prisão. Mas esse homem era tão cheio de Deus, seu coração era tão cheio da presença, que mesmo na prisão, ele comunicava o Evangelho para as pessoas, ele testemunhava de Jesus para aqueles que estavam presos, e até os guardas começaram a se converter. E então o governo ficou sabendo que estava acontecendo uma verdadeira revolução na prisão, e decidiram então, e foram lá e cortaram a língua dele, para que ele não falasse mais daquele Evangelho. E então Watchman começou a testemunhar com as mãos. Ele fazia gestos, ele escrevia. E então o governo ficou sabendo que a revolução continuava dentro da prisão, e foram lá e cortaram as suas mãos. E Watchman continuou preso, mas ele usava os braços para bater nas paredes e através de códigos comunicar o Evangelho. E as pessoas continuaram se convertendo. E o governo ficou sabendo, e então foi lá e furou os 2 olhos dele. E ele estava definhando naquela prisão. Mas as pessoas que chegavam, ou ouviam a notícia, e viam ele naquele estado, sabiam que era por causa de Jesus. E a presença de Deus era tão intensa, que mesmo naquele estado, as pessoas continuaram se convertendo. Porque quem faz, querido, não são as nossas habilidades. Quem faz a diferença é a presença. Quem faz a diferença é a presença em nós. Isso muda tudo. Eu ouvi uma história um tempo atrás, uma sequência de histórias. Pesquisei e aquilo mexeu muito comigo, porque conta de um grande pregador inglês chamado Charles Spurgeon, considerado um príncipe dos pregadores, um homem que conduzia as multidões à presença de Deus com as suas mensagens, empolgava os auditórios falando de Deus. E certa vez um jovem evangelista chamado Moody, Moody ficou sabendo que Spurgeon estaria na sua cidade, e então ele decidiu ouvir aquele grande pregador inglês. E ele vai ao culto, e no meio da mensagem Spurgeon, ele simplesmente volta-se para o auditório e diz: o mundo está para ver
o que Deus pode fazer com um homem completamente entregue em suas mãos. O mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem entregue inteiramente em suas mãos. Naquele momento, Moody fez uma oração. Ele disse: Deus, eu quero ser esse homem. Eu quero ser esse homem. E ele se tornou um dos maiores evangelistas avivalistas do seu tempo. Mas o tempo passou. Moody veio a falecer. E a casa de Moody é, até hoje, um local de referência nos Estados Unidos. Um lugar onde as pessoas vão, visitam, conhecem a história do avivamento. E certa vez uma professora de escola dominical pegou as suas crianças no ônibus e levou para conhecer a casa de Moody e contar a história do avivamento. E então elas passearam pela casa e a professora foi apresentando para as crianças cada cômodo, cada objeto, cada momento da história de Moody. Eles passaram por um pequeno cômodo e ela disse: esse era o quarto de oração. Era aqui que Moody orava todos os dias. Era aqui que ele buscava a presença do Senhor. Era aqui que ele clamava ao Senhor por unção para poder pregar. Foi aqui que o fogo de Deus incendiou seu coração para um grande avivamento. E então eles foram saindo para voltar para a igreja. E quando chegou no ônibus, a professora percebeu que faltava uma criança. E ela voltou assustada para a casa de Moody, e começou a percorrer os cômodos e procurar a criança. E ela não sabia onde estava, e ela, em determinado momento, ela ouviu uma voz de criança: faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. E ela então foi àquele quarto pequeno. E ela chamou Billy Graham: temos que voltar para a igreja. E Billy Graham se tornou o maior evangelista do século XX. A pergunta que eu faço nessa noite: quem Deus vai encontrar cujo coração esteja dizendo: Deus, faz outra vez. Eu tenho fome de Ti. Eu tenho sede da Tua presença. Faz de novo, Senhor. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra. E Ele busca pessoas cujo coração seja inteiramente dele. Os olhos do Senhor estão sobre esse lugar nessa noite. E a pergunta que eu faço é: quem Ele vai encontrar aqui hoje? Quem Ele vai encontrar aqui hoje? Talvez alguém que esteja orando constantemente dizendo: Deus, faz outra vez. Eu quero mais Tua presença do que Tuas bênçãos. Eu quero mais Tua presença do que os Teus feitos. Eu quero mais o Senhor do que qualquer outra coisa na vida. Se o teu coração tem pedido isso, eu quero convidar você a vir e dizer isso para o Senhor. Sai do teu lugar e vem dizer isso para Ele. O mundo está para ver o que Deus pode fazer. O mundo está para ver o que Deus pode fazer. Eu creio que pode empurrar as cadeiras. Acho que o pastor não vai ficar bravo. Pode empurrar as cadeiras. Quem estiver no corredor chega mais. Isso. O mundo está para ver o que Deus pode fazer. O século 21 está para ver. O século 20 encontrou um homem que disse sim, Billy Graham. O século 21 está por ver alguém a quem o Senhor levante com poder, com graça, mas cujo coração seja inteiramente dele.
Talvez seja o momento de você colocar isso diante dele. Deus, faz de novo. Faz de novo, Senhor. Eu estou aqui. A minha alma tem sede de Ti. Meu coração anseia pela Tua presença. Tudo que eu mais desejo, tudo que eu mais preciso. Nesse lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. Fale com Ele. Fale com Ele. Abre o coração. Abre a alma, o coração para Ele. Eu posso. Aquela mulher não sabia muita coisa, mas foi o suficiente para uma revolução. Talvez o que você tenha, o que você sabe, o que você conhece, seja tão pouco aos teus olhos, mas nas mãos de Deus é suficiente para uma revolução. Tudo que Ele quer é o teu coração. Tudo que Ele quer é o teu coração. Que o teu coração seja inteiramente dele. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Nesse lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso me entregar, entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu amor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Espírito Santo, Tu és real, Senhor. Tu és real, Espírito Santo. Vem nessa noite, Senhor, e traz a revelação do Pai que é necessária. Faz arder os corações, Senhor. Faz arder, Senhor, cada um aqui. Seja o selo do Senhor um selo de fogo, Senhor, a incendiar cada um. Faz de nós nessa noite, Senhor, tochas que andam, tochas que alastram o Teu fogo. Oh Deus, enche-nos, Senhor, de fome e sede pela Tua presença.
Começa, Senhor, por transformar o nosso coração, transformar o nosso caráter, mudar, Senhor, nossa vida, primeiramente dentro de nós, mas que a Tua presença, Senhor, também transforme os nossos relacionamentos, que os lares aqui, Senhor, sejam impactados pela Tua presença, que os casamentos sejam fortalecidos, Senhor, por causa da Tua presença dentro das casas, dentro dos lares, que os casais sejam fortalecidos na Tua presença, que os filhos, Senhor, sejam selados por Ti, para viverem por Ti e para Ti, Senhor, por causa da Tua presença dentro das casas. Que no ambiente de trabalho a Tua presença transborde para tocar os que não Te conhecem. Que no ambiente de escola a Tua presença transborde, Senhor, e toque pessoas. Que pelas ruas, Senhor, pessoas sejam curadas, pessoas sejam libertas, pessoas sejam tocadas, pessoas nasçam de novo, somente pelo passar dos Teus filhos, somente pela Tua presença na vida deles. Deus, eu quero proclamar esses milagres na vida dos Teus filhos. Eu quero declarar isso sobre cada um aqui nessa hora. Pai, em nome de Jesus, que o milagre de tocar vidas aconteça, Senhor. E assim como aquela mulher, uma mulher apenas, impactou uma cidade, assim seja com a vida de cada um aqui, Senhor. Cheios da Tua presença, causem um impacto transformador nessa cidade. Isso comece aqui, nessa noite, para a glória do Teu nome. Amém. Aleluia. Aleluia. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custa, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer e toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha